Desde que me lembro, sempre tive tudo o que o dinheiro podia comprar, mas nunca tive paz no coração. O dia em que minha filha nasceu deveria ter sido o mais feliz da minha vida, mas se transformou em um pesadelo sem fim. Ela foi levada para exames de rotina e nunca mais voltou. Disseram que houve uma complicação, uma transferência, uma confusão, e depois, silêncio. Ninguém sabia explicar ao certo o que tinha acontecido. E assim, fui deixada com os braços vazios e uma dor impossível de descrever. Passei anos sem conseguir olhar para um berço ou ouvir o choro de um bebê sem desabar por dentro. A sensação era de ter tido um pedaço arrancado de mim à força. Os médicos evitaram perguntas, os advogados não encontraram provas, e com o tempo, fui obrigada a seguir em frente. Mesmo quando sorri em festas ou conquistei vitórias nos negócios, havia um buraco invisível dentro de mim. Era como uma cicatriz que ninguém via, mas que queimava todos os dias. O mundo via uma mulher forte, bem-sucedida, mas eu sabia que algo estava faltando. Contratei investigadores, consultei especialistas e vasculhei arquivos por anos. Cheguei a oferecer recompensas, mas nenhuma pista levava a lugar algum. Houve falsas esperanças, telefonemas anônimos, gente tentando se aproveitar da minha dor. No fundo, uma parte de mim começou a acreditar que talvez fosse melhor deixar tudo no passado. Mas mãe nenhuma consegue apagar o instinto de procurar por um filho. Mesmo sem rosto, sem nome, sem pista, ela vivia em mim todos os dias. Eu imaginava como estaria, se era feliz, se havia sido amada por outra mulher. Em alguns momentos, até me senti culpada por ter tanto e não poder dar nada à minha própria filha. Me perguntava se ela me odiava por algo que eu não fiz, se sofria por não saber quem era. A dúvida me consumia como fogo lento. Com o tempo, aprendi a conviver com a ausência, mas nunca a aceitá-la. Era uma ferida que o tempo não curava, só escondia. As noites eram as piores. Eu deitava em lençóis caros, em um quarto silencioso, e chorava como uma criança abandonada. Ninguém sabia disso, nem mesmo os que estavam mais próximos de mim. Construí uma imagem de mulher inabalável, mas por dentro, eu era um castelo desmoronando. Todo aniversário dela era um lembrete cruel do que me foi tirado. Eu não sabia o rosto dela, mas sonhava com ele. Cada sonho diferente, mas sempre com os mesmos olhos, os meus. O tempo passou, a vida seguiu, e eu tentei ser útil, doar, ajudar, fazer o bem. Como se cada boa ação pudesse, de alguma forma, compensar o que me foi tirado. Nunca me senti completa, por mais alto que eu subisse. Algo dentro de mim dizia que a vida ainda me devia uma resposta. E foi com esse sentimento que segui, ano após ano, tentando preencher um vazio que não tinha fundo. Sem saber que o destino estava prestes a me colocar frente a frente com a maior surpresa da minha vida. Naquele dia comum, entre reuniões e compromissos, fui avisada de que uma nova funcionária começaria na casa. Eu mal prestei atenção, como sempre fazia com essas pequenas trocas. Era apenas mais uma entre tantas pessoas que passaram por aqui, pensei. Mas quando a vi pela primeira vez, algo estranho aconteceu. Não foi algo que eu pudesse explicar em palavras, foi uma sensação no estômago. Um incômodo suave, como um pressentimento silencioso. Ela me pareceu familiar. Ela era jovem, humilde, os olhos baixos, os gestos cuidadosos. Vestia-se com simplicidade, mas havia uma graça natural em seus movimentos. E, apesar da timidez, havia firmeza em sua postura. Cumprimentou-me com respeito, e seguiu para suas tarefas como se soubesse exatamente o que fazer. Tentei ignorar aquela sensação estranha, aquele arrepio leve que senti quando nossos olhos se cruzaram. Não era medo, tampouco desconforto. Era algo mais profundo, quase instintivo. Nos primeiros dias, quase não a vi. Ela chegava cedo, fazia seu trabalho com discrição e partia antes do meu retorno. Mas sempre que nos encontrávamos brevemente, eu a observava com mais atenção. Havia algo em seu jeito de andar, no modo como falava, que me fazia prender o olhar. Era como se cada detalhe dela me lembrasse de algo que eu não conseguia nomear. Não falei disso a ninguém, temendo parecer fraca ou impressionável. Mas dentro de mim, a inquietação só crescia. Um dia, passei por ela enquanto limpava a sala de estar e ouvi sua voz cantarolando uma melodia antiga. Aquilo me fez parar, o coração acelerado. Era uma canção que minha mãe cantava para mim quando eu era criança. Fiquei paralisada por um instante, com os olhos marejados, sem que ela percebesse. Respirei fundo, tentando racionalizar,
mas a memória foi tão forte que me tirou o chão. Comecei a observá-la ainda mais de perto, cada vez mais envolvida por um mistério que não fazia sentido. Na semana seguinte, pedi à governanta que me deixasse sozinha com ela por uns minutos. Quis conhecê-la melhor, saber de onde vinha, quem eram seus pais. Suas respostas foram simples, quase vagas. Contou que fora criada por uma senhora rígida, que nunca conheceu o pai, e que sua infância foi difícil. Falava com tristeza, mas também com uma força admirável. Ao ouvi-la, senti um aperto no peito que me impediu de respirar direito. Algo dentro de mim começou a gritar, mesmo que eu ainda não compreendesse por quê. Quando ela se afastou, precisei me sentar. O coração batia forte, as mãos tremiam. Havia algo ali, eu sentia com todas as fibras do meu corpo. Era como se o destino estivesse tentando me dizer alguma coisa, mas sem palavras. Comecei a vasculhar fotos antigas, cartas guardadas, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. Pela primeira vez em anos, senti que estava perto de algo. Ainda não sabia o que, mas sentia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Os dias passaram, mas aquela sensação insistia em me acompanhar. Comecei a reparar em cada gesto da jovem faxineira como quem busca por pistas em um quebra-cabeça antigo. Notei que ela tinha um pequeno sinal perto da orelha, exatamente igual ao que eu tinha quando criança. Meu coração apertou, mas ainda tentei convencer a razão de que era apenas coincidência. A mente humana é capaz de criar conexões onde não há nada, pensei. Mas a intuição materna, essa, não se engana tão fácil. Era como se meu próprio corpo estivesse tentando me alertar. Em uma tarde de limpeza, ela se abaixou para pegar um objeto e a manga subiu, revelando uma pequena cicatriz no braço. Eu quase perdi o ar. Aquela marca era idêntica à que minha filha tinha, causada por um pequeno acidente ainda no útero, segundo os médicos. Era raro, quase único. Senti um calafrio percorrer minhas costas. Eu quis perguntar, tocar, confirmar, mas me contive. Não era hora de assustá-la, nem de me precipitar. Eu precisava de certezas, não de esperanças vãs. Falei com um médico de confiança, em segredo, e perguntei sobre a possibilidade de um exame de DNA discreto. Expliquei tudo como se fosse um caso qualquer, omitindo meus sentimentos. Ele me orientou sobre como proceder, sem levantar suspeitas. A ideia de fazer aquilo sem o consentimento dela me corroía, mas o medo de perder essa chance era maior. Eu precisava saber. Era a única maneira de dar paz ao meu coração, de encerrar uma dor que me acompanhava há tantos anos. Pedi à governanta que recolhesse algo que ela tivesse usado, com muito cuidado. Um fio de cabelo, um utensílio pessoal, qualquer coisa que pudesse servir para o exame. Quando finalmente tive o material em mãos, meu coração quase saiu pela boca. Era como se cada segundo fosse um grito de ansiedade dentro de mim. Enviei tudo para análise e tentei continuar minha rotina como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro de mim, o mundo já estava virado de cabeça para baixo. Passei os dias seguintes observando-a ainda mais. Ela sorria com naturalidade, ajudava os outros, era gentil até com as plantas. Havia uma ternura no jeito dela que me desmontava. Em momentos de silêncio, quase pude me ver refletida nela, como se fosse um espelho esquecido do passado. Comecei a ter sonhos confusos, nos quais ela era bebê, depois criança, depois mulher, todos misturados. Era como se minha mente quisesse recuperar o tempo perdido de qualquer jeito. E, no fundo, algo em mim já sabia a verdade. Quando o laboratório me ligou dizendo que o resultado estava pronto, minhas pernas fraquejaram. Marquei um horário para buscar pessoalmente, sem revelar a ninguém o que estava acontecendo. Durante o trajeto, minhas mãos suavam, minha respiração estava curta, e uma parte de mim queria fugir. Mas já era tarde para voltar atrás. Eu precisava saber. E, naquele envelope fechado, estava a resposta que eu procurei por toda a vida. Segurei aquele envelope como se fosse algo sagrado. Por um momento, temi abri-lo ali mesmo, no estacionamento. Sentei no carro e fiquei olhando para o papel branco, como se ele pudesse me queimar as mãos. Minha mente viajou por cada memória, cada tentativa frustrada, cada lágrima derramada nos últimos anos. Eu queria saber, mas também temia saber. Porque, se fosse verdade, minha vida mudaria para sempre. E se não fosse, talvez eu não suportasse mais uma decepção. Respirei fundo, rasguei a borda do envelope com dedos trêmulos e li lentamente cada linha do relatório.
O mundo pareceu girar. O exame não deixava dúvidas. A jovem era minha filha biológica. Minha menina perdida, minha filha arrancada de mim, minha razão de viver. As palavras dançavam diante dos meus olhos enquanto as lágrimas desciam sem controle. Senti um grito preso na garganta, daqueles que vêm das profundezas da alma. Era ela. Tudo fazia sentido agora. Tudo. Passei longos minutos chorando sozinha, sem conseguir ligar para ninguém. Eu só queria abraçá-la, mas não podia simplesmente aparecer e jogar tudo sobre ela. Ela não sabia. Cresceu sem saber quem eu era, sem entender o que lhe foi tirado. Eu precisava ter cuidado, precisava ser humana antes de ser mãe. Voltei para casa com o coração em pedaços, dividido entre a euforia da descoberta e o medo da rejeição. Como ela reagiria? Como contar algo tão imenso sem assustá-la? Naquela noite, sentei à beira da cama e escrevi tudo em um caderno antigo. Relembrei o dia do parto, os dias de busca, as noites sem sono. Escrevi com o coração nu, como se falasse diretamente com ela. Precisava organizar meus sentimentos antes de enfrentar a realidade. Era difícil pensar com clareza quando se está tão tomada pela emoção. E, no fundo, eu sabia que aquele era só o começo. A verdade havia emergido para mim, mas ainda precisava ser revelada a ela. Nos dias seguintes, observei-a com ainda mais ternura. Cada palavra que ela dizia parecia ganhar um novo sentido. Quando ela ria, eu sentia vontade de rir junto. Quando estava cansada, meu coração se apertava. O amor de mãe brotou com uma força avassaladora, como se nunca tivesse sido interrompido. Era estranho e ao mesmo tempo natural. Como se minha alma reconhecesse a dela antes mesmo de qualquer confirmação. Eu era mãe novamente, mesmo que ela ainda não soubesse. Finalmente, decidi chamá-la para uma conversa. Pedi que sentasse comigo no jardim, onde o silêncio era mais leve. Ela ficou surpresa, mas sentou com respeito. Eu a olhei nos olhos por alguns segundos, tentando encontrar as palavras certas. E então, com a voz embargada, segurei suas mãos e disse: há algo muito importante que preciso te contar. Algo que muda tudo. Ela arregalou os olhos, mas permaneceu em silêncio. E assim, a verdade começou a sair da sombra. Eu nunca havia sentido tanto medo em toda a minha vida quanto naquele instante. Estávamos sentadas frente a frente, e ela me olhava com aqueles olhos que agora eu sabia serem também meus. A verdade pesava no ar como uma tempestade prestes a cair. Tentei respirar fundo e, com a voz trêmula, comecei a contar. Falei sobre o dia em que ela nasceu, sobre o desaparecimento, sobre a dor que me acompanhou desde então. Ela me ouviu sem interromper, os olhos fixos, o corpo imóvel. E eu fui me despedaçando em palavras. Contei que descobri sobre ela recentemente, que fiz o exame e que os resultados confirmaram o que meu coração já sabia. Disse que jamais deixaria alguém afastar minha filha de mim se soubesse o que estava acontecendo. Ela colocou a mão na boca e as lágrimas começaram a cair. Ficamos ali, naquele silêncio cortado apenas pelo som da dor. Até que ela soltou um grito. Um grito que atravessou o jardim, as paredes, os anos. Era um grito de alma. Um grito de quem também carregava uma ferida. Ela se levantou, andou de um lado para o outro, sem saber o que dizer. Repetia: não pode ser, isso não é possível, é sério. Eu apenas assentia com os olhos marejados. Vi naquele momento a criança assustada que ela provavelmente foi. A mulher forte que teve que se tornar. E a filha que, mesmo sem saber, sempre me pertenceu. Ela finalmente caiu de joelhos e eu corri para abraçá-la. Choramos juntas, abraçadas como se o tempo pudesse parar ali. E por um instante, parou. Ela me contou que sempre sentiu que algo não estava certo. Que a mulher que a criou nunca lhe deu carinho, nunca respondeu suas perguntas sobre a origem. Que muitas vezes se sentiu rejeitada, sem saber por quê. Disse que sonhava com uma outra mãe, um outro colo, um outro amor. Quando ouvi isso, minha dor se multiplicou. Não só me tiraram a chance de criá-la, como também a condenaram a crescer sem amor. O sentimento de culpa me sufocava, mesmo sem ter sido minha culpa direta. Tentei explicar tudo o que fiz para encontrá-la, os anos de buscas, os caminhos percorridos. Ela me ouviu, agora mais calma, mas com os olhos cheios de emoção. Aos poucos, fomos nos reconhecendo, não só pela verdade dita, mas pelo instinto. Era como se algo antigo estivesse sendo restaurado entre nós.
Não seria fácil reconstruir o que foi quebrado, mas o primeiro tijolo já estava colocado. O reencontro havia acontecido. E, com ele, o começo de uma nova história. Naquela noite, ficamos conversando por horas. Eu mostrei fotos, lembranças, roupas guardadas. Ela me mostrou sua cicatriz de infância e rimos entre lágrimas por finalmente termos respostas. Era como se a vida tivesse apertado o botão de pausa em tudo que não importava para nos dar esse momento. E ali, com os olhos inchados e os corações expostos, sabíamos, estávamos juntas, de novo. Pela primeira vez em anos, adormeci com a alma em paz. Nos dias que se seguiram, mergulhei na história da minha filha como quem descobre um livro antigo esquecido na estante. Ela me contou sobre os lugares onde morou, os empregos que teve, as dificuldades que enfrentou sozinha. Cada palavra doía como um corte lento, porque cada sofrimento dela era algo que eu poderia ter evitado. Ouvi histórias de noites sem comida, de olhares de desprezo, de portas fechadas. Fiquei em silêncio, escutando como uma mãe que tenta aprender o passado do filho que não pôde criar. Cada detalhe me fazia sentir mais impotente. Ela não me culpava, e isso era ainda mais doloroso. Dizia que, mesmo sem saber, sempre teve esperança de que sua verdadeira história viria à tona. Que, em silêncio, falava com uma mãe que nunca conheceu, pedindo forças para continuar. Eu chorei tanto ouvindo aquilo que parecia não haver mais lágrimas dentro de mim. O que me tiraram não foi só a maternidade, foi a chance de protegê-la, de ensiná-la, de guiá-la. Mas ali estava ela, viva, inteira, mesmo com todas as cicatrizes. E isso, por si só, já era um milagre. Comecei a mostrar para ela o outro lado da vida, não o luxo, mas o cuidado, o carinho, o acolhimento. Queria que soubesse como teria sido. Como poderia ser agora. Fiz questão de que ela se sentisse em casa, mas sem pressioná-la, sem impor nada. Ela ainda era a mesma menina simples, desconfiada, com um brilho nos olhos que resistiu a tudo. Vi nela uma força que me inspirava, uma coragem que eu mesma não sabia que tinha. Era minha filha, mas também era uma mulher feita pela vida. Em cada conversa, reconstruíamos nossa ligação. Eu contava sobre meus medos, meus erros, meus sonhos interrompidos. Ela me ouvia com atenção e respondia com generosidade. Nunca houve cobrança entre nós. Apenas a vontade genuína de se conhecer, de se encontrar. Em poucos dias, já completávamos frases uma da outra, ríamos do mesmo jeito, nos emocionávamos com as mesmas memórias inventadas. Era como se nossos corações sempre tivessem estado sintonizados, mesmo à distância. Comecei a entender que a maternidade não se limita ao tempo vivido, mas sim à intensidade do amor. E o que sentíamos uma pela outra era maior do que qualquer cronologia. Ela me ensinou sobre a vida dura, eu a ensinei sobre o poder do afeto. Nos completávamos. Era como se tivéssemos sido feitas para esse reencontro. E apesar dos anos roubados, ainda havia muito a viver. E eu estava determinada a fazer com que cada minuto valesse por todos os anos perdidos. Ela, aos poucos, foi ocupando o espaço que sempre foi dela. Não apenas no meu coração, mas também na minha vida. Eu já não a via mais como a faxineira que chegou de mansinho, mas como a filha que sempre pertenceu a mim. A vida nos deu uma nova chance. E embora não pudéssemos mudar o passado, podíamos escolher como viver o presente. E era isso que fazíamos, dia após dia. Reconstruíamos o amor, uma conversa, um abraço, um silêncio compartilhado por vez. Com o coração mais tranquilo e a alma em reconstrução, percebi que havia uma pergunta que não podia mais ser ignorada. Quem roubou minha filha? Por anos aceitei o silêncio como resposta, mas agora, com ela ao meu lado, o passado exigia justiça. Era mais do que uma curiosidade, era uma necessidade. Não só por mim, mas por ela. Saber a verdade era parte da cura. E eu estava pronta para enfrentá-la, por mais dolorosa que fosse. Revisitei documentos antigos, registros do hospital, anotações esquecidas. Contratei um novo investigador, mais experiente, mais discreto. Contei a ele tudo, sem omitir nada. Em poucas semanas, começamos a descobrir inconsistências graves nos relatórios do dia do parto. Nomes rasurados, horários alterados, versões que se contradiziam. E então, a revelação veio como um soco. Alguém muito próximo de mim, alguém em quem confiei cegamente, esteve envolvido no desaparecimento da minha filha. Era uma funcionária antiga da minha casa,
que na época me acompanhava nas consultas e sabia de cada detalhe da gestação. Descobrimos que ela tinha conexões com pessoas do hospital e acesso aos bastidores. Ela desapareceu pouco depois do parto, alegando problemas pessoais. Na época, eu estava tão abalada que nem questionei. Agora, tudo fazia sentido. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela roubou minha filha e a entregou a outra pessoa, provavelmente em troca de dinheiro ou algum acordo obscuro. Minha filha ficou em choque ao saber. Não conseguia entender como alguém poderia fazer isso com um bebê indefeso. Eu tentei ser forte, mas a dor voltou com força total. Não era só a perda, era a traição. Alguém que esteve sob o meu teto destruiu minha vida com um ato cruel. Reunimos provas, e os advogados foram acionados. Embora o tempo tenha passado, os responsáveis ainda poderiam ser responsabilizados. Não por vingança, mas por justiça. Pela menina que sofreu. Pela mãe que viveu em luto. Durante o processo, descobrimos mais detalhes da infância dela, da negligência e dos abusos silenciosos que sofreu. Cada descoberta era como um golpe. Mas, paradoxalmente, também servia para unir ainda mais nossas forças. Estávamos juntas agora. E era isso que importava. Decidimos enfrentar tudo como uma equipe. Eu não era mais apenas a mulher que chorava por uma filha perdida. Era a mãe que lutava por uma filha reencontrada. Ver minha filha se levantar com coragem diante de tanta dor foi uma das maiores lições da minha vida. Ela não se deixou abater, não se escondeu. Quis justiça, mas sem ódio. Quis respostas, mas sem perder sua humanidade. E eu, ao vê-la assim, soube que, mesmo tendo crescido longe de mim, ela carregava em si a essência do que eu sempre sonhei passar. Ela era forte, como eu. Justa, como eu. E amorosa, como só alguém que conheceu a dor poderia ser. Com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar, ainda que deixassem marcas. A verdade havia sido revelada, os culpados estavam sendo responsabilizados, e minha filha estava ao meu lado. Nunca imaginei que um dia pudesse viver algo assim, tão doloroso e ao mesmo tempo tão transformador. Cada manhã, ao vê-la na minha casa, sentada para o café, parecia um pequeno milagre. Ela já não era mais uma presença discreta. Agora era parte viva da minha rotina, da minha história. A casa, antes fria e silenciosa, ganhou um novo ritmo, um novo som. Começamos a construir novas memórias. Pequenos passeios, conversas longas, fotos tiradas com sorrisos verdadeiros. Nenhuma dessas coisas apagava o passado, mas todas serviam para pintar um novo presente. Ela, aos poucos, se permitiu confiar em mim, abrir seus sentimentos, compartilhar seus medos. E eu, com todo o cuidado do mundo, aprendi a não pressioná-la. O tempo roubado não voltaria, mas o tempo futuro era nosso para viver. Descobrimos, enfim, que o amor de mãe e filha é capaz de atravessar qualquer distância. Apresentá-la a pessoas próximas foi outro passo importante. Houve espanto, lágrimas, e também resistência. Nem todos entenderam de imediato, mas isso pouco importava. Nosso vínculo não precisava de aprovação. Ele era verdadeiro, forte e inegável. Ela foi conquistando cada espaço com sua humildade e dignidade. Era impossível não se encantar com sua presença. E eu, orgulhosa, apresentava-a ao mundo não como alguém que apareceu em minha vida, mas como alguém que sempre me pertenceu. De vez em quando, ainda chorávamos juntas. Pela infância perdida, pelas datas que não comemoramos, pelos abraços que não demos. Mas agora, esses choros vinham acompanhados de abraços longos, quentes, cheios de cura. Reaprendemos a rir, a sonhar, a fazer planos. Falávamos sobre viagens, sobre um futuro que nunca foi imaginado, mas que agora parecia possível. Ela começou a estudar, a se desenvolver, a acreditar em si mesma. E eu, ao vê-la florescer, sentia que finalmente minha missão como mãe estava sendo cumprida. Hoje, quando olho para ela, não vejo mais a dor. Vejo força, beleza, e um amor que renasceu das cinzas. Nossa história pode ter começado com um ato cruel, mas não foi isso que a definiu. O que nos definiu foi a escolha de amar, de perdoar, de reconstruir. E essa escolha foi feita por nós duas, dia após dia. Não. Há mais vazio no meu coração. Onde antes havia silêncio, agora há o som da vida. Onde antes havia luto, agora há amor. Amor real, concreto, presente. Sei que jamais poderei recuperar os anos perdidos,
mas ganhei algo ainda mais precioso: a chance de viver plenamente o agora. E é isso que fazemos. Todos os dias, construímos um caminho que é só nosso. Com paciência, com verdade, com entrega. Somos mãe e filha. Separadas pelo destino, unidas pelo amor. E nada, absolutamente nada, poderá mudar isso. Porque o que a vida tentou arrancar, o coração insistiu em manter. E no fim, foi o amor que venceu.